Hoje eu irei falar sobre o dom de discernimento de espírito, que para mim é um dos melhores. O apóstolo Paulo fala: procurai com zelo os melhores dons. E para mim é melhor do que profecia, do que o dom da fé, o dom de milagres, porque ele nos mantém na verdade. A Bíblia fala que o inimigo das nossas almas, ele é mentiroso desde a fundação do mundo, que nele não há verdade, e ele distorce a verdade e se transforma em anjo de luz, e se possível enganará até os escolhidos. Mas quem tem o dom de discernimento de espírito, ele não engana. Porque discernimento significa julgamento, significa distinção, fazer distinção entre o que vem de Deus e o que não vem. Entre o que está falando, aquele que está falando está sendo usado por Deus ou está sendo usado por espíritos enganadores. E esse é primordial para nos manter com os pés firmes na palavra, na verdade. Nós não somos levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer onda, por qualquer modismo. Nós vemos aí em cima do púlpito aberrações, pessoas distorcendo a palavra de Deus, pessoas colocando coisas que a Bíblia não manda falar, não manda fazer, e o povo é arrastado pela sua ganância, querendo barganhar com Deus bênção, querendo barganhar com Deus milagres. O povo é arrastado por esses falsos mestres, esses falsos profetas, que têm espíritos enganadores. A Bíblia fala que Pedro, ele estava reunido com a igreja e de repente chegou um casal que tinha vendido a sua propriedade, porque era comum entre eles vender suas propriedades e depositar o dinheiro na mão dos apóstolos, para que não tivesse nenhuma necessidade dentro da igreja, o que realmente não tinha. A Bíblia fala que todos tinham o mesmo coração. E ali chegou Ananias e Safira, vendeu a sua propriedade e reteu uma parte do preço, só que chegou e falou que tinha vendido por uma quantidade. E ali o apóstolo Pedro teve discernimento de espírito e falou: por que mentiste a Deus? A propriedade era sua, se você quisesse podia ficar com ela, o dinheiro estava nas tuas mãos, podia ter guardado tudo, mas por que você mentiu ao Espírito Santo? E naquele momento aquele homem caiu morto, e a mulher vindo em seguida, sabendo da mentira do marido e concordando com ele, também caiu morta naquele momento. E houve temor, a Bíblia fala que houve temor entre as pessoas que estavam ali. Houve temor porque viu que ninguém se brinca com Deus. Ninguém brinca com Deus. A Bíblia fala também no apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16, fala que ele estava evangelizando em um determinado lugar e tinha ali uma menina com espírito de adivinhação. O espírito enganador, só que dava lucro para seus senhores, porque ela era escrava. Então ela adivinhava as coisas e o dinheiro era passado para o Senhor, os seus senhores, né, os donos dela. E ela, vendo Paulo, começou a falar aqui no versículo 17. Seguindo Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos. Todo dia Paulo passava e ela começava a gritar: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Só que Paulo, pelo Espírito Santo, que ele tinha o dom de discernir espírito, sabia que ali era um espírito enganador. E se ele endossasse, se ele permitisse que ela continuasse falando isso, ele estava ratificando aquilo que os seus senhores estavam fazendo com ela, que era tendo lucro em cima dela. Eles estavam dizendo para aquelas pessoas que aquilo que ela falava era verdade. Mas Paulo se irritou e falou: ordeno a ti em nome de Jesus Cristo. Falou ao espírito imundo, não a ela, mas ao espírito que estava nela: ordeno a ti em nome de Jesus, retira-te dela. E ele naquele mesmo instante saiu. Está aqui no versículo 18. Então isso aqui é evidência de que o Senhor continua derramando seus dons espirituais, que aconteceu na nova aliança, nos tempos dos apóstolos, na igreja primitiva. Mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como ele deu dom
Para o apóstolo Pedro, para Paulo e para outros apóstolos, ele pode dar dom para nós. Por isso que no versículo, que no final do capítulo 12 de Coríntios, ele fala: procurai com zelo os melhores dons. E para mim, pessoalmente, o dom de discernir espírito é o melhor, porque ele não nos deixa enganado. Ele não nos deixa se desviar da verdade. Que você venha buscar do Senhor os dons espirituais, mas com certeza não deixe de pedir ao Senhor o dom de discernir espírito, porque é essencial para você ficar firmado na verdade. Graça e paz para todos.